Oi, tudo bem? Olha, eu de volta aqui com vocês. Nossa aula é de geografia. A gente vai dar continuidade naquele assunto que a gente estava trabalhando na aula anterior, tá bom? Vamos continuar falando aí da geografia da indústria, os diferentes modelos de industrialização, parte 2. Vamos lá então. Eu trouxe aqui para vocês um, um esquema de como foi a industrialização clássica, tá? Essa industrialização clássica, que teve origem lá na Europa, no século XVIII, começou ali por volta do ano de 1784, principalmente a partir do surgimento das máquinas a vapor. Então, máquinas que eram movidas, né, aquecia a água, só a água quente soltava aquele vapor e aquele vapor é que dava movimento, fazia os motores daquelas máquinas funcionarem. Algo parecido com as termoelétricas, tá? Bom, essas máquinas a vapor, quando elas são desenvolvidas e começam a serem vendidas, né, várias empresas, várias indústrias, a princípio os artesãos começam a ter acesso a essas máquinas, é chamado de primeira revolução industrial. Depois, no ano de 1870, quer dizer, quase 100 anos depois, vão surgir novas tecnologias relativas à indústria. Então, a produção em massa da energia elétrica é nesse contexto aqui que essa energia que a gente tem hoje, né? Liga e desliga a luz, né? Liga a máquina de lavar, liga a TV. Essa energia ela passa a ser desenvolvida em grande escala e chega nas indústrias. E quando isso acontece, né, e a maioria das indústrias começam a utilizar esse novo modelo de tecnologia, né, de produção de energia, aí é o que nós chamamos de segunda revolução industrial. Já na década de 70, aqui ó, 1970, cerca de 100 anos depois, né, década de 70 do século 20, nós vamos ter a terceira revolução industrial. O que é? É quando equipamentos eletrônicos, né, de tecnologia, de informática, o computador, a automação, né, máquinas automáticas, eles começam a ser comprados, né, pelos mais diferentes empresários, industriais, eles começam a comprar essas máquinas e utilizar na sua indústria, é o que nós chamamos de terceira revolução industrial, certo? Bom, aqui nós vamos ver que a quarta revolução industrial é o que nós estamos vivendo atualmente, que são os sistemas cyberfísicos. Tanto um smartphone, né, um celular que você utiliza ali, um notebook, um tablet, toda essa tecnologia mais inovadora do momento, ela faz parte do que nós chamamos de quarta revolução industrial, tá bom? E aí só um detalhe para vocês perceberem que aqui, ó, daqui para cá foram cerca de 100 anos, daqui para cá foram cerca de 100 anos, e daqui para cá, do terceiro para o quarto, quer dizer, década de 70, nós estamos em 2020, cerca de 50 anos, a mudança já foi tão intensa que a gente até já mudou, né? A complexidade da industrialização aumentou. Ela saiu aqui de uma complexidade, né, de 1.0, hoje é chamada de complexidade 4.0, tá bom? Bom, então aqui esse quadro ilustra para nós alguns aspectos importantes sobre a primeira Revolução Industrial, a segunda Revolução Industrial e a terceira Revolução Industrial. Então aqui, quando aconteceu, né, fins do século XVIII, fins do século XIX e aqui meados do século XX. Qual foi o lugar onde esse tipo de industrialização aconteceu assim com mais força? A primeira foi na Inglaterra, lá na Europa. A segunda foi nos Estados Unidos, França, Japão e Alemanha. E a terceira, Estados Unidos e Japão. O tipo de energia utilizada em cada uma delas. Na primeira foi o carvão mineral, na segunda o petróleo e a hidrelétrica e na terceira a energia nuclear. Os setores que mais
cresceram dentro de cada uma delas. Na primeira foi a indústria têxtil, né, de tecido, e a siderúrgica, que era aí chamado, né, movida aí a vapor. A siderúrgica, gente, para quem não sabe, é trabalhar com metal. Então, você pegar o minério, o ferro, né, e transformar ele de forma que ele possa chegar, né, à nossa casa. Então, por exemplo, quando ia produzir qualquer utensílio que utilizasse metal, então é a indústria siderúrgica que trabalha, que produz o aço, o ferro e diferentes tipos de metais. Na segunda revolução industrial vai ser o advento aí da petroquímica, a indústria automobilística, os carros, as motos e a metalurgia, tá? E essas indústrias são movidas aí a combustão, então queima de petróleo. E a terceira revolução industrial é também vai ser desenvolvido os setores aeroespacial, setor de robótica, tá? E setor de transportes. E aí aqui nós vamos ter algumas formas de trabalho, que agora a gente vai falar sobre elas, e dentre elas o toyotismo, tá? Nós vamos falar dela. A biotecnologia e a química física. Então a gente vê que já são tipos de atividades já mais refinadas, que fazem uso aí de maior tecnologia. Bom, aqui nós temos um esquema que mostra para nós como foi o Fordismo. Henry Ford o cara lá, aquele mesmo, né, que deu início lá na grande indústria de produção de carro lá da Ford, esses carros que a gente vê transitando por aí, teve origem, né, na indústria desse cara aí, do Henry Ford. Então, ele desenvolveu um esquema de produção chamado produção em série, voltada para o consumo em massa. Então, ele percebia o seguinte, que fazia o carro, mas como o carro ele era muito demorado para ficar pronto, e ele ficava muito caro, pouca gente comprava o carro. E ele parou e pensou, falou, gente, eu preciso fazer alguma coisa, né? Eu preciso encontrar uma forma de vender mais. E para eu poder vender mais, as pessoas precisam ter condições de comprar, né? E aí eu preciso diminuir meu custo. Então é nesse contexto que vai surgir aquela esteira rolante, que sabe a esteira de fazer caminhada? Mais ou menos isso, aquela esteira, as peças iam passando e os funcionários iam mexendo e elas iam seguindo. Então o funcionário não tinha que ir lá buscar a peça e mexer nela, não. Ela vinha na esteira, ele já fazia o que precisava e ela já ia para outra etapa. Isso aí é chamado de linha de montagem, tá? Com isso, foi possível reduzir a carga horária do trabalhador, porque lá na indústria acabou agilizando o trabalho. E isso para o trabalhador significou também um aumento salarial, porque como a empresa começou a vender mais, né, produzir mais, então tinha condições de pagar de uma forma melhor ali seu funcionário. Então o objetivo era obter o máximo de rendimento e eficiência com o mínimo de tempo e atividade. E aí essa foi o modelo de produção implantado por Henry Ford, chamado de Fordismo. Já aqui tem um outro cara também, outros, que desenvolveram esse modelo de produção chamado de toyotismo. Toyota, sabe? Aquela que faz carros, né? Uns carrões bem legais. Então, lá no início do século XX, esses dois rapazes aqui, ó, o Taishi Ono e o Eiji Toyoda, não sou muito boa em japonês não, viu, gente? Perdoa aí. Mas esses dois aqui, que eram sócios lá da fábrica, eles desenvolveram uma outra forma de trabalho também. Eles achavam assim que o jeito que o Ford trabalhava era legal, só que precisava passar por inovação e eles tiveram umas outras ideias. Como é que eles trabalharam dentro do toyotismo? Uma produção mais flexível, porque se antes, por exemplo, uma indústria só produzia um tipo de peça, um tipo de carro, então era tudo o mesmo modelo para ganhar tempo, agilidade
então não variava muito. Eles vão procurar essa produção mais flexível, né, com mais possibilidades. Para isso, eles vão fazer uso de tecnologia bastante avançada, tá? E vão procurar desenvolver a automação da produção. Se antes eu tinha um cara lá apertando parafuso na esteira, agora eles vão trazer os robôs para poder fazer esse trabalho, que seria algo muito mais bem feito, porque os robôs, as máquinas, elas são exatas, né? E mais rápido. E eles trabalharam também com pesquisa de mercado para descobrir assim, o que é que as pessoas querem, o que as pessoas querem comprar. Então aí, com essa pesquisa de mercado, eles foram moldando o tipo de produto que eles iam produzir, tá? E desenvolveram aí técnicas colaborativas. Então as pessoas, quando ele deixa de ser funcionário e passa a ser colaborador. Então é visto ali como alguém que vai colaborar com a empresa, né, para crescer, para desenvolver. Nesse caso aqui, as consequências vai ser um número reduzido de trabalhadores. Então, se antes tinha 100 funcionários, eles vão conseguir reduzir esse número. Só que quem fica tem que ser qualificado. Ele tem que entender de informática, ele tem que saber manusear ali aquela máquina, ele tem que ter domínio do que ele está fazendo. Não é só saber apertar parafuso, não. Tem que ter inteligência, conhecimento, qualificação. E com isso, eles vão também terceirizar alguns setores. Então, por exemplo, não dava para ter lá dentro da fábrica um setor que mexesse com as peças, o outro com os pneus, o outro com o couro do banco. Então, eles passam a terceirizar. Aí uma indústria lá produz o couro, né? Trabalha e monta os bancos. Então, ao invés deles terem um grupo só para trabalhar com banco, eles vão e contratam aquela empresa para já entregar os bancos dos carros prontinhos, só para eles montarem. Então, seria esse aí mais ou menos um exemplo de terceirização, né, de alguns setores. Bom, a indústria de base ou bens de produção é uma subdivisão que a gente vai entender, tá? O que é? A indústria de base ela é responsável pela transformação de recursos naturais em matéria-prima para outras indústrias. Lembra lá quando eu falei sobre os metais? Então, tira ali uma rocha, né, de minério de ferro. Então, essa indústria de base é essa que vai fazer aquele primeiro trabalho com esse recurso natural, com essa matéria-prima, para depois pegar ela e fornecer para as outras indústrias, tá? Então, nela é que se criam ferramentas e equipamentos industriais. As metalúrgicas e as siderúrgicas são exemplos aí de indústrias de base. Então, é quem faz produto para as outras indústrias fazerem outros produtos. A indústria de bens de consumo, que são aqueles bens não duráveis, produtos de baixa e média duração. Então, um exemplo aí, as roupas, alimentos e remédios. Então, aquelas indústrias de produtos que você consome ali mais rápido, né? Dura pouco tempo, por isso não duráveis. E bens de consumo duráveis, aí são produtos que duram mais tempo, têm uma utilidade, né, por um tempo maior, que são produtos de elevada duração, como por exemplo os automóveis e eletrodomésticos. Bom, então é isso que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham aprendido e olha, um beijo para cada um de vocês. Tchau, tchau.